Olá, sejam muito bem-vindos ao F-Talks, videocast de inovação do FI Group. Eu sou Anny Torres, Business Head Brasil no FI Group. Comigo, nós temos o Ronilson Carvalho, que é coordenador de desenvolvimento e inovação no FI Group. Hoje nós vamos falar do Mover, dos benefícios e impactos na cadeia automotiva. Hoje nós temos o prazer de receber Maurício Muramoto, que é diretor de inovação no Sindipeças, e o Pedro Biancardi, que é CFO e diretor jurídico de compliance na Suplast. Sejam bem-vindos, muito prazer em recebê-los. Queria que vocês se apresentassem para a gente com um pouquinho mais de detalhes antes da gente falar de inovação e de mover efetivamente. Então, Pedro, se quiser começar. Bom, primeiramente agradeço pelo convite, né, de poder participar desse podcast voltado para a inovação, né? É um tema muito relevante para a cadeia automotiva como um todo, né? E eu sou o CFO da Suplast, eu sou a segunda geração da empresa, né? Eu sou formado em Direito pela USP e fiz depois pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV e atuo, né, nas áreas financeiras e comercial lá da Suplast e desde o início da nossa parceria com a FI Group na parte de inovação. Tive o prazer de começar lá os primeiros contatos há quase 10 anos atrás com a Anny, inclusive, né? Prazer estar aqui. Excelente. Maurício, fica à vontade. Bom, Maurício Muramoto, e sou diretor de inovação do Sindipeças, já aposentado, né? Faz um tempinho. Meu último cargo foi presidente da Continental aqui no país. Hoje eu faço algumas outras atividades, algumas como são pro bono, né? Assim como faço conselho de empresas, né? Conselho, inclusive, do Instituto Mauá Tecnologia, do Conselho de Fundo de Pensão. Isso me interessa porque o meu fundo está lá, então tem que ficar de olho, tá certo? E outras coisas. E faço o pro bono porque eu acho que eu tenho que retribuir à sociedade aquilo que ela me propiciou, né? Começando de uma vida humilde até chegar a um cargo de presidente de uma grande empresa multinacional. Então, muito prazer de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós temos uma parceria excelente com a FI, Sindipeças e FI. Estamos trabalhando muito em conjunto, né? Verdade. Então, muito obrigado. Sejam bem-vindos. Excelente. Eu reforço, então, o que a Anny, né, comentou. Sejam bem-vindos, obrigado, né, pelo convite e a recepção. Eu acredito que para a gente começar a falar de Mover, é interessante primeiro remontar um pouco do contexto histórico do setor automotivo, de forma muito breve, né? Não quero delongar muito na parte da história, mas a gente percebe que o setor automotivo ele começa lá no início do século XX, né? Então a gente está falando ali entre 1890 e 1900, quando o Brasil basicamente ele tem veículos no território brasileiro derivados de importação diretamente ali dos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente tem ali um cenário no qual apenas uma pequena parcela da população tem acesso a esses veículos, né? É elitizado ali. E aí a gente avança, né? Eu falo ali em torno de 1956, né, com o Juscelino Kubitschek, né, com o plano de metas, onde chegam grandes montadores aqui no país. Então, a gente está falando aqui de Volkswagen, estamos falando de Ford, estamos falando de Mercedes-Benz. Então, começa um processo de nacionalização e industrialização aqui no país, que, né, por consequência, inclusive nessa época, a gente tem a fabricação pela Volkswagen de um carro muito icônico, que é o Fusca, né? Quem nunca ouviu falar de um Fusca, né? E avançando um pouco mais, eu digo que a gente chega numa etapa ali do setor automotivo que está muito relacionada à parte já de expansão, né, vamos dizer, consolidação, né, desse setor, porque a gente tem mais lançamentos de modelos aqui no país, então começa a popularizar o veículo aqui no nosso território brasileiro. Então, né, falando aí de alguns modelos, né, Chevette, Opala, Gol, né, diga-se de passagem a Brasília, né, ficou iconizada lá da música dos Mamonas Assassinas, né, Brasília Amarela, né, e nessa época também, já falando aí de 1980, a gente fala do Proálcool. Então, foi um programa muito importante para o Brasil, porque acaba destacando o Brasil no cenário global como pioneiro, né, na fabricação de veículos, né, à base de etanol, à base de álcool. Então, não só no sentido da indústria automotiva, mas no sentido da agroindústria, né, que começa a trabalhar da parte da cana-de-açúcar para poder fabricar esse combustível, né, biocombustível, né, e a gente começa a ter aí essa questão muito de carros a etanol e, posteriormente, carros flex, né? Então, isso é bem interessante. Avançamos um pouco mais, então, vamos dizer, em torno de 1990 para
vou já pular um pouquinho mais, até ali 2010, a gente começa a globalizar aí o setor automotivo, né, porque chegam mais empresas, né, ou seja, montadoras aqui no país. Então a gente está falando agora já de Renault, Peugeot, Toyota, Honda, Fiat, né, que é muito importante hoje no nosso cenário, né, do setor automotivo como montadora, né, vide a Stellantis, né. E o Brasil ele se consolida como um país que, de fato, né, não só fabrica, né, veículos aqui no Brasil, em território nacional, como também consome. Né? Então, quando a gente avança aí já de 2010 para 2020, de fato, começa a se falar ali em modelos híbridos, né? Começamos a falar de eletrificação, né? De forma muito tímida ainda, mas começamos a falamos ali de tecnologias como conectividade, digitalização, né, nos veículos, e um marco, principalmente para a gente, né, como consultoria, está relacionado ao lançamento do Rota 2030, né? Primeiramente no Alto, né, em 2013 até 2017, né, que, né, proporciona ali um incentivo para esse setor, de forma ali muito, né, diria, talvez o Muramoto pode me corrigir depois, específica ali para as montadoras, né, muito focado de fato nas montadoras. Depois ali 2018 até 2023 a gente tem o Rota 2030 e atualmente, né, falando do nosso cenário atual, chegamos ao Mover. Então, quando a gente fala agora, né, nessa temporalidade de 2020 a 2025, a gente está falando de grandes marcas, vamos dizer assim. Então, a gente está falando de BYD, né, na parte de eletrificação de veículos, né? BYD, estamos falando de uma GWM, de uma Tesla, né? E ao mesmo tempo, falando agora de Brasil, né? Entendo que existe um ciclo, né, que começou lá em Nova Alto, depois foi para o Rota 2030, e o programa Mover, ele aumenta o escopo, né, de oportunidades, né, aqui a gente está falando não mais só de uma montadora, né, o benefício a montadoras, mas depois no Rota 2030 ali com sistemistas, autopeças, mas a gente fala agora de uma cadeia automotiva podendo participar do programa, o que é muito bom. E a grande questão, né, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do podcast, né, o Mover, ele traz essa percepção de que você pode, olha, me habilitei, né, você pode ter um crédito financeiro que pode chegar até 320% a partir, né, dos investimentos em P&D. Só que, em contrapartida, a gente fala muito, né, Programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nessa parte de sustentabilidade, pegada de carbono, descarbonização, reciclabilidade. Então, as empresas também têm que atingir metas, né, que estão muito relacionadas, né, às diretrizes, aos pilares do programa, né, e, por consequência, acaba sendo importante, né? Então, com base nisso, gostaria de, né, convidar Pedro Muramoto, falando um pouco do panorama atual do setor automotivo, né, muito o Muramoto olhando, né, como Sindipeças, né, mais de fora, mas acompanhando ali os associados. Pedro, que faz parte do setor, né, como que vocês vislumbram hoje, né, o setor automotivo, seja em relação a incentivos, seja em relação, de fato, à nossa economia, né? Vocês gostariam de falar um pouquinho? Bom, Nilson, você fez uma descrição, então, da evolução no país. Eu acrescentaria um fato que é importante, Sim. que tivemos no país, então, o desenvolvimento de plataformas brasileiras. Sim. Aí, uns 15 anos atrás, o movimento todo de fazer as plataformas mundiais. E o Brasil perdeu o privilégio de fazer plataformas localizadas. Sim. Tinha uma desvantagem, claro, que você faz uma plataforma local para o mercado local, você não tem volume de produção. E ao passo que se você faz um desenvolvimento, sei lá, na Coreia, e dali a GM pegava e fazia então toda a sua produção baseada naquele desenvolvimento, você tem vantagens também pelo fato de volume e assim por diante. Sim. Claro que isso levou uma certa consequência, né? Naturalmente que na hora que você tira desenvolvimento do país, você acaba então não só o desenvolvimento da montadora, mas também toda a cadeia. Verdade. E na hora que você leva para fora, né? E aí o Brasil começou a pensar, como é que eu recupero um pouco essa questão de ter um pouco mais de representatividade mundial? E aí então se pensou num plano de 15 anos. Sempre reclamamos que os planos têm que ser, né, continuidade, tem que ter prazo longo, então o governo fez. E começou então com o Inovar, depois fez o Rota e agora estamos no curso do Mover.
Uhum. Por isso, eu acho que o Mover trouxe uma vertente muito importante, claro, toda a descarbonização, mas um incentivo muito forte em pesquisa e desenvolvimento, Sim. que é uma tentativa de recuperar um pouco o que nós já tivemos no passado, e com isso a gente tentar, então, adentrar um pouco na cadeia mundial. Uhum. Esse é um grande objetivo. Claro que tem a descarbonização e tem que linkar. Na hora que a pessoa fala, bom, mas o carro vai fazer, então, vai ter um consumo energético cada vez melhor. Uma eficiência energética. Eficiência energética. No fundo, o que ele está fazendo é uma descarbonização, porque na Sim. hora que o público vai andar, vai gastar menos combustível, vai emitir menos. Então, é uma descarbonização. Uhum. Aí ele vai incentivar, inclusive, a economia circular, reciclabilidade, que no fundo é a mesma história. Se eu pego o aço e consigo fazer uma reciclagem, em vez do aço emitir 2 toneladas por tonelada produzida, ele vai emitir muito menos. Uhum. Talvez 1/4 disso. Então, na hora que eu reciclo, faço a mesma coisa. Né? Sim. E tudo isso, então, tem um foco que é a descarbonização. O setor da mobilidade é o mais visível, né? Não é o que mais emite, né? Vamos deixar muito claro isso. Sim, Tem outros sim. setores que emitem muito mais, Uhum. mas nós somos a ponta muito visível disso. Né? Então, por isso que a gente tem feito um trabalho muito grande. O Mover trouxe essa vertente toda. Começou realmente no inovar, porque do inovar até agora, nós tivemos avanços incríveis em termos de eficiência energética. Sim, sim. Né? Então, isso tudo faz com que o veículo faça menos emissão e, consequentemente, ele está ajudando na descarbonização. Uhum. E, aliado a isso, você traz novas tecnologias e incentivando a pesquisa e desenvolvimento. Claro que chegou a 375, mas na maior parte dos casos, Nilson, são os casos mais, vamos dizer, simples, que é o compromisso que você assume de fazer pesquisa e desenvolvimento e depois consegue 50%. Fala 50%, mas é muito dinheiro. Né? Claro que tem imposto na jogada, tudo isso, mas é muito dinheiro. Só para comparar, o Rota era 10, né? Chegava a 12,5, né? Agora estamos falando de 50, que pode chegar a 375, você tem uma tecnologia inovadora e assim por diante. Então, acho que é um programa super importante no sentido de incentivar a descarbonização. E aí eu já englobei tudo, né, por essa história, trazer pesquisa e desenvolvimento e incentivar que a gente possa fazer parte do processo como um todo mundial. Hoje nós estamos um pouco alijados, isolados. Né? Sim. Então, um pouco esse é o histórico da... E acho que só complementando um pouco também, né, o que você comentou de ser um plano de longo prazo, né? Isso traz previsibilidade para que as montadoras continuem investindo no país e nós, como o setor de autopeças, também possamos, né, ter um planejamento financeiro. Eu, como CFO, né, eu me preocupo muito com essa questão financeira, né, e você tem previsibilidade que vai poder investir, né, e recuperar uma parte desse investimento que você está fazendo em pesquisa e desenvolvimento, né. E isso a gente tem visto recorde de investimento previsto aí das principais montadoras para os próximos anos, né, que acho que está muito linkado com essa questão da previsibilidade que o Mover passou, né, trouxe segurança para que eles continuassem investindo aqui no Brasil, né? Fala-se aí, falam-se até 130 bilhões aí para os próximos anos, né? De investimento, né? Em novos entrantes. Então, eu acho que esse foi uma grande virtude do Mover, né? Tem essa questão que nós vamos falar da limitação orçamentária, que é um viés, né? Que atrapalha um pouco, né? Mas tem também as virtudes e muito voltada para a parte ESG aí de sustentabilidade, né, reciclabilidade veicular, né, e isso também é um ponto que a gente está, né, num viés agora. Vamos ter a COP30 aí no Pará, aqui no Brasil, né, e uma das grandes tendências é buscar uma economia de baixo carbono, né, e a gente, como cadeia automotiva, também pode ter um papel importante nisso, né, então eu acho muito legal essa interação aí.
Perfeito. E aproveitando, já que o Pedro citou essa questão polêmica, né, do Mover, que é a dotação orçamentária, né, o que a gente percebe, até como consultoria, e a Anne daqui a pouco vai comentar um pouco melhor, né, sobre questão de sucesso, habilitações, mas a gente percebe que o programa Mover, da forma que ele foi desenhado, diferentemente do próprio Inovar Alto, Rota 2030, permite, né, ter uma abrangência maior. Então, a gente está falando aqui de empresas, não só montadoras, fabricantes, né, montadoras ou sistemistas, mas empresas que participam da cadeia automotiva, que fabricam o que eles chamam ali que seriam de projetos estratégicos, vamos dizer assim, né, também possam participar, né, então, Suplast aqui como exemplo, né, então, assim, quando a gente fala de 50% de crédito financeiro, além de outros benefícios que o Mover traz também, né, adicionais ali de diversificação de mercado, de etapas fabris que podem ser cumpridas aqui para nacionalizar e, por consequência, você pode ter um crédito maior, isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, né, a gente tem essa questão de limite orçamentário, né, o Mover, ele, de certa forma, inovou, né, um pouco dos incentivos, trazendo um teto, né, um limite. Então, para cada ano que é esperado até o final do programa, a gente tem um limite orçamentário ali, e o que a gente viu nesses 2 anos, vamos dizer assim, de incentivo, né, é que muitas empresas se habilitaram, só que nem todas conseguiram, de fato, ter o benefício fiscal. Uhum. Então, Muramoto, se você quiser compartilhar um pouco mais sua visão, né, sobre esse ponto, eu sei que é um ponto polêmico, né, um ponto delicado, sensível, mas qual que seria a sua visão a respeito disso? Existe alguma projeção de mudar um pouco esse cenário em relação às empresas, né, que já estão habilitadas ou que pretendem se habilitar? O que você nos diz? Eu digo o seguinte, que o programa foi tão bom que acabou o recurso. Né? Talvez o governo... Teve muito sucesso. É muito sucesso, né? Talvez o governo não tivesse a ideia de quão sucesso seria o programa. Esse é o copo mais meio cheio que eu enxergo. Claro que tem dificuldades. Conheço empresas que trouxeram um centro de pesquisa, né, baseado nisso, fizeram um compromisso com a casa matriz, falaram, eu vou fazer isso, tem uma parte que o governo vai me dar por conta do Mover, e agora ele falou, mas como é que eu explico agora para a casa matriz? Eu tenho compromissos firmados, mas na hora que a empresa se habilita, ela faz compromissos. Sim, né? Sim. E se não cumprir, você é penalizado. Sim, né? Sim. Então, fala, mas e a contrapartida? Acabou o orçamento. É um aspecto importante que, com essa situação financeira do país, a tendência é cortar esse tipo de subsídios. Né? E no caso do Mover, não, porque tem um recurso dotado, 19,3 em 5 anos, aprovado em lei, então aquilo não será mexido. Em outros, provavelmente vai ter cortes, em função da situação financeira do país. Tá? Então, a gente vai ter essa dotação assegurada. O que nós estamos pensando? Talvez o processo que seria, então, da concessão ser um pouco alterado. Né? Perfeito. Porque hoje o processo é quem chega antes. Exato. E se alguém chegar com um pacote de 1 bilhão, né, e fizer, acaba o recurso rapidamente. Então, isso é uma coisa que nós temos comentado com o próprio MIDIC. O MIDIC também está pensando algo nesse sentido. E eu tive a oportunidade, semana passada, de estar com o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, para falar exatamente sobre o tema. E nós, então, jogamos o ponto em 3 pontos. O primeiro, o programa é ótimo, tanto que acabou o recurso. Foi um sucesso. Foi um sucesso, tanto que acabou. Aí precisamos continuar com o sucesso. Sim. Em um outro aspecto, as empresas se comprometeram e, se não fizerem, vai ter penalidades. Então, não é justo com as empresas que se comprometeram ficar sem a contrapartida, do crédito financeiro. Né? Então, esse é o ponto. E nós falamos, de repente, a gente tem que mudar um pouco a sistemática da avaliação dos projetos para que isso, então, tenha um pouco mais de, vamos dizer, possibilidade de qual é o projeto mais interessante para o país, porque hoje não faz isso. Né? É verdade. Quando olha o FINEP, por exemplo, que faz processo também de chegada, processo contínuo, não é por edital,
eles têm uma forma de avaliação do projeto, e se o projeto passa de um certo patamar, aí sim ele é elegível. Então, algo semelhante para que a gente possa, então, fazer uma eleição dos melhores projetos que cumpram o objetivo do Mover, né? Questão de participar mundialmente, isso é muito importante. Né? Também toda a questão que já comentamos aqui sobre o Mover. Então, é nesse sentido. Eu sou otimista por certa natureza, né? Procuro enxergar o copo mais cheio, né? Ou não meio vazio, mas o meio cheio, né? E claro que tudo passa por aperfeiçoamentos. Então, acho que a gente está aprendendo, como você falou, né? O Inovar, ele foi essencialmente para a montadora. Aí brigamos como... Aliás, hoje nós somos a Bipeças, tá? Porque a gente está tentando mudar o nome de Sindipes para Bipeças. E sindicato, nós não somos sindicato, né? Não temos nada a ver com sindicato. Nós, né, somos uma associação e, portanto, estamos fazendo um movimento para transformar, que é muito difícil. O nome Sindipes é muito consolidado. Se você falar Bipes, o cara falou, o que é isso, né? Então, tem a Bipes Sindipes, a gente era Sindipes, a Bipes, a gente está invertendo. Mas, então, é isso, a minha visão sobre isso, e eu acho que todo é um aprendizado, né? Então, se a gente conseguir continuar com o processo de ter mais um outro, né, mais 5 anos, provavelmente a gente aprendeu muito e a gente vai aperfeiçoando. É assim na vida, né? Tudo se aperfeiçoa. Eu falo nesse ponto que aconteceu com a Suplast realmente em 2024, né? A gente estava habilitado desde julho de 2024, só que aí quando a gente foi fazer a solicitação para o crédito financeiro já tinham acabado os recursos, né? Claro que o nosso investimento em P&D não foi 100% perdido, porque você pode aproveitar isso para a lei do bem, né? Mas não se compara, como o Maurício falou, né? O crédito financeiro é de 50% contra, né? Eu acho que um ponto, né, que muitas empresas, você como CFO, Pedro pode falar melhor que eu, né, acabam fazendo um planejamento estratégico, né? Poxa, eu vou me habilitar, ou às vezes vou trazer, né? A gente sabe que o Mover ele também fomenta projetos de relocalização. Então, vamos trazer fábricas para o Brasil, investirem aqui no nosso país. E acredito, né, não só o Pedro aqui, mas muitas empresas têm essa queixa, vamos dizer assim, né, de terem apostado demais no programa, principalmente falando esses 2 primeiros anos, e não conseguirem ter o retorno esperado, que é o entro que o Muramoto trouxe, né? Eu não sei se foi o caso da Suplast, Pedro, como experiência, né, de ter feito uma programação financeira e, de certa forma, não ter conseguido chegar lá, vamos dizer assim, né? Em 2024 realmente teve essa situação, né? Porque hoje, né, você vai olhar a taxa de juros para investimento, 2 dígitos, 15% ao ano, mais o spread de banco. Se você vai contar com isso para fazer um investimento, né, em ampliação, modernização, é totalmente inviável. E aí o Mover veio justamente nessa vertente de vamos investir e vamos recuperar uma parte desse investimento, né? Vamos continuar os nossos programas de melhoria contínua e buscando, né, também novas tecnologias visando sustentabilidade. E aí, quando não tem a contrapartida do crédito financeiro, realmente atrapalha um pouco o planejamento, né? Atrapalha bastante. Mas a gente tem, né, um diferencial nosso lá é ter uma boa saúde financeira. Então, a gente continua tocando os projetos de investimento lá e o plano de negócios está sendo executado à risca lá mesmo com esses vieses aí que acontecem. Perfeito. Eu acho que tem um ponto também, né? A gente falou bastante do sucesso do Mover. Se a gente compara com Rota em habilitação, tivemos pouco menos de 90 habilitações durante todo o programa. Agora o Mover, a gente tem mais de 230 habilitações, então em quantidade, acho que aí a gente já tem o sucesso no volume, a gente tem a questão orçamentária, claro. Temos, acho que todas essas questões e uma coisa que nós como consultoria a gente fala bastante é a importância do avanço, né? Se hoje não tá tão bom, amanhã vai ficar um pouco melhor, porque a gente precisa aprender, a gente precisa avançar. Então, muitas vezes,
e a gente trabalha bastante a lei do bem, na lei do bem, né, já sendo um incentivo de muitos anos, um dos mais antigos que a gente tem depois da lei de informática, e que constantemente vem passando pelo processo de avaliação de mudança, que é um viés positivo. Sim. Né, o Mover agora, Sim. no seu segundo ano, que ainda está sendo regulamentado, as portarias ainda estão sendo divulgadas, é importante para esse aprendizado do país, para o investimento em inovação tecnológica também, né? Eu acho que esse é um dos viés mais importantes do Mover, e que já veio iniciado ali no ROT e agora no Mover, com esse formato de crédito um pouco ambicioso dos 50%, mas que traz essa importância do investimento em inovação tecnológica dentro do nosso país, para assim, quem sabe um dia, sermos um país desenvolvido efetivamente, a importância da inovação dentro do país, né? E sermos, na verdade, o exportador da inovação, né? E não o importador dessa inovação. Com isso, a gente falou um pouco do aço, a gente falou um pouco da inovação, principalmente no que é a montadora e o resultado final do mercado. Mas, Pedro, para você, dentro do que é a cadeia das autopeças, o que você enxerga para o futuro através do Mover e do incentivo na inovação tecnológica, do que teremos de inovações? O que a gente pode esperar do mercado? Eu acho que, assim, eu vejo que vão surgir novos modelos de negócios aí para esse segmento, né? Principalmente nessa parte de reciclabilidade veicular, que hoje, né, talvez não esteja tão desenvolvida como nós vamos ter, e vai ser uma exigência, né? As montadoras vão ter que cumprir requisitos de reciclabilidade veicular, né? E de rotulação veicular também, né? O consumidor vai ter essas informações claras, né? De quanto o produto, né? Qual a eficiência energética do produto, né? Então, é assim, a gente tem buscado, tá investindo em tecnologias, né? Materiais com melhor ciclo de vida, materiais mais recicláveis, né? Já indo em sintonia com que o Mover, porque a gente verifica essa exigência das montadoras, né? Tende a ser uma crescente disso, né? Para poder cumprir com as metas delas, para também elas não serem penalizadas, né? E a gente está buscando esse tipo de vertente de investimento atrelado às diretrizes do Mover também, né? E tem essa questão das emissões, né? Que também é muito importante, né? A Suplast já há 3 anos a gente já faz um inventário de carbono lá da nossa operação, porque a gente sabe que, né, essa Agenda 2030, né, que era a questões de emissões aí, né, são metas agressivas de redução, né, e o escopo 3 envolve a cadeia, então eu acho que vai ser um diferencial de mercado. Quem tiver mapeado a sua pegada de carbono, tiver em linha, né, em sintonia com essas vertentes do Mover, vai acabar se diferenciando no mercado. Então a gente entende, né, esse investimento em pesquisa e desenvolvimento como um diferencial competitivo para as empresas do setor da cadeia automotiva que querem se diferenciar. Então, eu vejo dessa forma. Dentro do processo de produção das autopeças, eu acho que é mais fácil, mais tangível quando a gente pensa nas emissões, em reduzir as emissões. Quando a gente fala do produto em si, claro, a gente tem as matérias-primas, então matérias-primas com uma menor pegada de carbono, mas dentro do que é a construção do produto, tem algo hoje que dentro do setor de autopeças, desse ecossistema, a gente pode esperar para o futuro como uma novidade para o que é emissão, que é a pegada de carbono para entregar para as montadoras? Assim, do nosso segmento de plásticos, assim, eu vejo que é realmente essa questão de matérias-primas provenientes de fontes renováveis, né? Porque a indústria petroquímica em si, né, é uma das grandes emissoras aí de carbono, né? Então, você buscar alternativas, a gente fala aí PP com sisal, PP biodegradável, todas essas tecnologias que a gente tem buscado, né, para diversificar, para ser aplicado diretamente no produto, né? E é claro que é um dos objetivos do Mover, não é o caso da Suplast, nós não temos sistemas de propulsão, né? Mas essas tecnologias de motor híbridos, né, que virão. E no caso do Brasil, acho que o Muramoto também deve concordar, não deve ser os híbridos elétricos, mas deve ser os híbridos de biocombustível, né? Justamente para pegar a questão do etanol que o Nilson falou logo no início, né? Que
é o nosso biocombustível aí, né, que está Sim. em alta desde o início, né? E acho que essa é a tendência aí para os próximos anos no mercado brasileiro, né? Até pela questão agora das emissões lá, que agora não é do tanque só, né? Do tanque pro... do tanque do pro berço ao túmulo. do berço ao túmulo, né? Do berço ao túmulo, exato. Então, porque falam muito do elétrico, né? Que quando você mede do tanque a roda, tudo bem, mas e a produção da bateria, e a cadeia, olhar para trás e a extração frente, do lítio? Será que ele é o mais eficiente energeticamente falando? Então, tem todos esses vieses aí que a gente vai estar vendo, vamos estar vendo muitas novidades aí para os próximos anos no segmento aí. E nisso, acho que tem uma coisa muito importante que vocês trouxeram, né? Que é a informação ao consumidor. O consumidor passa a ter muito mais informação sobre a eficiência energética do que ele compra. Hoje, na visão de vocês, o mercado brasileiro está preparado ou é uma preocupação para o consumidor brasileiro essa informação? A gente já vê muito veículo elétrico e híbrido rodando, né? Aqui principalmente em São Paulo, mas... essa visão mercadológica, vocês enxergam que realmente a gente é um mercado hoje preparado e preocupado com esse nível de informação? Talvez nem tanto. Também acho que não. Também nem tanto. Então, aproveitar a oportunidade e falar então sobre o tema. Né? Como você falou, Pedro, inicialmente a montadora foi pressionada a reduzir a sua emissão. Falou, vamos fazer o elétrico porque ele não emite nada de CO2. Só que medido de uma forma que não é a mais correta no meu entendimento. Tem que ser do berço ao túmulo, ou seja, você tem uma ideia, a bateria de lítio que vai num veículo médio de torno de 80 kW, ele emite quase 10 toneladas de CO2 para a sua fabricação. Então, o veículo elétrico sai da fábrica com 12 a 13 toneladas emitidas de CO2, enquanto o veículo da combustão interna sai com 3. Então, ele sai com um déficit de 10 toneladas. E se você fizer o cálculo quantos quilômetros tem que se usar... não se paga. Paga em 100 mil quilômetros na energia, por exemplo, da Europa. Esse é um estudo que foi feito na Europa, porque também a energia na Europa não é limpa, né? No Brasil seria um pouco menos, mas são 100 mil quilômetros que tem que rodar para simplesmente offsetar o que ele vem. Né? Então, se a gente pensar sobre esse aspecto, a nossa solução, a etanol flex, né, híbrido, é a vencedora. Aliás, se a gente pegar hoje, o flex sem híbrido é melhor do que o carro elétrico na Europa. Interessante. Então, essas são as mensagens importantes, que é difícil de propagar tudo isso, mas o fato é isso. Quando medido, e tem que ser medido do berço ao túmulo, ou seja, da fabricação do veículo, porque para a atmosfera não faz se foi depois, se antes, né? Foi emitido. Já foi, entendeu? Então, acho que é importante ter esses dados para que a gente possa falar. E aí você fala, então, sobre a questão do que a gente vai propiciar com tudo isso. Isso tem que se estender para a cadeia toda. Né? Se você pegar a autopeça, pega uma estamparia, ela emite, o processo dela, em torno de 10% total da peça que ele vai ter que entregar. Agora estamos falando da pegada de carbono por peça. Cada peça que se entrega, o pessoal vai exigir que você fale, essa peça tem tanto de CO2 emitido desde o processo lá, sei lá, no caso da estamparia, da mineração, da siderúrgica até sair da minha porta da peça estampada. É 10% no processo de fabricação da estamparia. O resto é material. Então, o que nós estamos achando e que deveríamos fazer isso, é que todo esse processo, então, da descarbonização do setor automotivo deveria ter reflexos em outros setores empresariais. Né? Como o plástico, como o alumínio, como o aço. São os 3 componentes mais importantes na composição do veículo. Né? O aço é o número 1, depois tem a questão do alumínio e depois do plástico. Isso pode também tornar uma vantagem competitiva.
Eu sempre falo, o alumínio, ele é energia pura. Uhum. Para produzir alumínio é energia Muita pura. energia. E a nossa energia elétrica é 90% limpa, renovável. Uhum. Né? A gente perde para a Noruega, só, no mundo inteiro. O Brasil, então, é o número 2 do mundo em termos de qualidade de energia elétrica. Energia também. Né? Uhum. Metade da nossa energia que a gente consome, tudo que é energia, é renovável. Se a gente conseguir, então, pegar toda essa potencialidade, então, falar o alumínio brasileiro, em vez de ter 6 a 7 toneladas de CO2 emitido por tonelada de alumínio, deve ter 2, 3. Então, os nossos veículos terão uma pegada de carbono muito melhor. Então, deveria ser uma vantagem competitiva também na hora que o mundo começar a olhar de uma forma global. E a Europa hoje está, né, com seus problemas. 2035 deveria separar toda a fabricação. Provavelmente não vão fazer isso, vão ter que alterar, né, vão ter que ir lá no parlamento. Aliás, semana passada, um colega nosso da Abpeças esteve fazendo uma apresentação lá, né, na comunidade europeia sobre as vantagens que o Brasil tem. Então, tentando propagar, levar o conhecimento sobre todas essas questões. Né? Uhum. Agora, a gente fala muito da pesquisa e desenvolvimento. A gente não pode esquecer que tem os programas prioritários, programas e projetos prioritários. Tem aí, nos 5 anos, em torno de 2 bilhões de reais, né? E que tem feito, então, uma série de outros projetos, iniciativas, tipo assim, vamos dominar o ciclo da produção da bateria, ímãs de terras raras. Sim. Então, tem sido alocado dinheiro também para isso, acho que é importante. Então, o Brasil tem que começar a crescer. Por quê? Infelizmente, a nossa pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB está flat há 25 anos atrás. Né? Então, se eu pego em 2000 e até hoje, ele tem 1,1, 1,2, sempre oscilando nesse patamar. Se você olhar a Coreia, ela começou pior que o Brasil há 50 anos atrás. Hoje ela investe 5% e nós investimos 1,2%. A China, em 2000, ela tinha um pouco mais que a metade, então ela 0,7 por aí. Hoje ela está o dobro do Brasil. Então, os países que investem em pesquisa e desenvolvimento são esses países que sobressaem. Exato. Então, é imperioso, importante o Brasil fazer isso. E o Mover é uma iniciativa do setor da mobilidade para fomentar isso, para que, claro que a gente vai depois extrapolar tudo isso para outros setores. Naturalmente, a gente vai estar dando uma contribuição para a melhoria da pesquisa e desenvolvimento, que é super importante para o desenvolvimento, para a industrialização do país. Sem isso, o país não consegue. Se é um país simplesmente traz tecnologia para a produção local, não vai progredir. Exatamente. Né? Criar tecnologia local. Tem que criar tecnologia local, usar o que nós temos de bom, e a gente está vendo aqui que tem uma série de coisas boas, né? E que a gente não tem que trabalhar para que isso seja fomentado e que faça parte, então, que a gente possa começar a desenvolver, assim como a Ford faz hoje. A Ford não fabrica mais no Brasil, mas manteve um centro de pesquisa e desenvolvimento, né? E faz projetos para a Ford Mundial. Então, se a gente começar a fazer isso, a gente começa a ter o caminho. E o Mover está mostrando alguns caminhos nesse sentido. Sim. Eu só ia comentar, Anne, rapidamente aproveitando o tema, eu acho que além dessa questão de medição, né, dos gases de efeito estufa, né, que pega tanto ali do poço ao tanque, tanque à roda, do berço ao túmulo, Muramoto, a gente tem também a questão que o Mover traz, que eu acho bem interessante, que é a reciclabilidade. Sim. Né? Não é olhar só a ponta esquerda, né? É olhar também o final. Então, não adianta nada, né, eu fabricar todo um veículo, ter toda uma meta, né, de emissão, né, de gases de efeito estufa, e no final, quando eu faço o descarte desse veículo, como que fica? Né? Então, eu acho que esse tema ele é bem importante, que foi implementado, né, no programa Mover, e aqui é mais como comentário, né, como pergunta mesmo, né?
E, ao mesmo tempo, quando a gente olha esse contexto como um todo, né, e como o Muramoto comentou, eu percebo que tudo é um aprendizado, né? Começa lá em Nova Arauto, Rota 2030, houve uma ampliação, o programa Mover, a gente tem já uma ampliação ainda mais do programa e aprendizados, né, a respeito disso. Como curiosidade aqui, Muramoto, falando de um próximo ciclo, já existe conversas a respeito do que pode ser feito pós-programa Mover? Ainda não. Não. Provavelmente vai ser, né, passando um pouco da metade, começam as primeiras ideias de que deveria fazer. Né? Isso. Perfeito. Então, eu estive recentemente junto com a Margarete num bate-bola aí, num painel, e uma das perguntas foi exatamente isso, né? O que vocês acham que seria importante para o futuro? Eu falei, o Brasil tem que estar realmente fazendo pesquisa e desenvolvimento e fazendo parte, né, da cadeia global. Então, tem que começar. Tem avanços, né? Hoje talvez não chegou, mas tem que avançar. E a questão da reciclabilidade, Nilson, é super importante. Sim. Um tempo atrás, visitei uma fábrica que faz impressoras. Aí a pessoa falou, tá vendo essa peça aqui? É 100% de material reciclado. Eu falei, não é possível. A gente não faz isso. A gente talvez põe 20% de material reciclado e 80% de virgem. Eu falei, não, a gente faz 100% e faço novas impressoras com isso. Eu falei, como é que faz? Bom, primeiro eu fabrico as impressoras, sei cada tipo de material que vai na impressora, vai para venda, usuário, e faço a coleta seletiva. E aí eu faço antifábrica, ou seja, a fábrica de desmontagem. Sei exatamente cada peça qual é a composição desse material. Eu não misturo nada. Então, faço o processo, joga, volta a pellets, 100% reciclado e faço novas peças para montar, né, para a impressora. E você fala, cara... Logística reversa aí, né? E a gente está investindo agora, por exemplo, nos projetos estruturantes, que tipo de atividade deveria fazer para fazer o descomissionamento, ou seja, desmontar o veículo. Sim. Então, Rota prevê o seguinte, material acima de uma certa quantidade de gramas, ele vai ser rotulado. Falar, esse material é PP, né? Ou PA, com carga, ABS. Por quê? Porque aí, na hora que você fizer a desmontagem do veículo, você vai pegar as peças e falar, isso daqui é PP, isso daqui é PA, esse é aço, esse é alumínio. Né? E aí você consegue, então, fazer a reciclagem. Se eu pensar na forma como foi a impressora, né? Eu estaria, então, reciclando e fazendo material novo do material reciclado, porque eu não misturei nada, então vai manter as características. Então, olha só como é que chega, né? Como é que cada componente é importante. O pessoal fala, pô, mas eu tenho que marcar as peças, mas pensa nisso, depois descomissionado, volta 100%, aí você então faz uma economia circular boa, ou seja, não extrai mais da natureza. Exato. Né? E você pegar, reciclar o aço, ele vai emitir muito menos do que as 2 toneladas de CO2 por tonelada de aço, vai ser muito menor. Acho que a Gerdau tem uma linha já, a Gerdau já tem reciclada, aqui, né? Tem 100% reciclada. Tanto que ela tem um índice de emissão muito bom. Né? E tem uma empresa na Alemanha, ele fala, bom, se eu fizer no Brasil, porque ela falou, eu vou reciclar tudo e vou usar um processo de forno elétrico, arco. Né? Com a energia brasileira, vai emitir nada. Não vai emitir nada. Então, onde é que o mundo caminha com todas as histórias? Então, marca, desmonta, não mistura. Então, o avanço é incrível se a gente começar a pensar em todos os aspectos e como está tudo interrelacionado. Sim. Mas é importante o que você falou, toda a cadeia tem que estar com esse pensamento, né? Tem que estar com esse não adianta cada um a gente querer fazer a nossa parte e a cadeia não estiver engajada, senão não funciona. Não funciona. Mas a cadeia vai estar engajada porque ela é obrigada a fazer a marcação das peças. E tem estudos realmente, a gente usa matéria-prima, né, com teor de reciclado, porque você faz os testes e garante que as propriedades físico-mecânicas daquele material são as mesmas, né? Às vezes você tem que aditivar, pôr algum aditivo adicional para melhorar alguma propriedade, mas funciona muito bem, né? Então,
dá para fazer, né? Basta aquilo que falou, você tem que controlar, né? Saber o que tem em cada peça, né? Para poder reaproveitar esse material ao máximo, estender o ciclo de vida mesmo do produto, né? Acho que essa é uma mensagem também muito importante do Mover, né? E passa, eu acho que muito por conscientização, né? Também, não só sim, eu vendo o meu produto e aqui acabou minha responsabilidade. Uhum. Saiu, entreguei, é isso. Uhum. Em todos os níveis, né? Até na montadora, não acaba quando sai da fábrica, né? É todo este processo, essa preocupação com o futuro. E aí, dentro do que é a lógica de toda a cadeia que a gente conversa, quando a gente olha as habilitações do Mover, a gente tem majoritariamente montadoras habilitadas, não? Eu acho que já tem Não? mais Já mais autopeças? Muito mais autopeças. Muito mais autopeças. Porque as montadoras, bom, em quantidade são menores, então eu tenho uma estatística que falava em sem repetição, porque tem empresas que fizeram vários incisos. Então são 151 sem repetição, 181, 145 são autopeças. A quantidade de autopeças é muito maior. Só nós temos mais de 500 associados. E as montadoras são, né? São 26 e agora 28 com as chinesas. Então, sobre esse aspecto, e a gente está falando, então a gente deveria merecer o NACO maior dos... ficar com a maior parte da dotação orçamentária, não é? Ao contrário, só que acontece o contrário, né? Aquele que falou, o projeto os investimentos da montadora são maiores, né? São maiores. Porque querendo ou não também, e dentro desse viés, e eu concordo, a montadora ela já entra numa reta final do processo. Toda aquela etapa anterior da cadeia, e eu entendo que aí que é o ponto de vocês principalmente, eu tenho uma cadeia muito maior acontecendo e com muito mais impacto antes de eu chegar na montadora, que talvez aqui a proporcionalidade do que a gente fala do que deveria ser alocado e realocado talvez seja uma melhoria para o futuro. E queira ou não queira, a pesquisa e desenvolvimento está mais nessa ponta conosco, uma autopeça do que a montadora. A montadora é uma montadora, claro que ela faz muita coisa, mas... Eu estava comentando com a Anne, a gente tem percebido, né, grandes montadoras, clientes nossas, que agora, também desde a concepção do produto e desenvolvimento dos desenhos, eles estão transferindo para o fornecedor. Você tem que ter uma engenharia robusta lá, porque eles querem justamente ser montadora, pegar a peça e montar na linha, né? Eles estão cada vez mais exigindo know-how técnico, desenvolvimento, desde o início até a prototipagem, né, da autopeças. Né? Isso é bom também, porque a gente está ganhando know-how e às vezes a gente até está podendo vender serviço de engenharia também, né? Que era uma coisa que antes, né? O projeto vinha congelado lá de fora, né? Você não podia alterar uma vírgula, só executa, né? Então agora não. Isso que o Muramoto falou é importante porque está fortalecendo as cadeias de engenharias locais, né? E a gente está tendo essa autonomia para poder, né, tropicalizar algumas vezes os veículos, né, com as particularidades que cada país tem, né? Principalmente para rodar aqui no Brasil, né? A gente fornece para o segmento automotivo pesado de caminhões, não dá para comparar uma estrada europeia, né, com uma estrada, algumas estradas de alguns estados aqui que a gente tem, né? O estado de São Paulo é maravilhoso, mas outros estados já não é tão bom, né? A questão de rodagem, então você precisa tropicalizar esse veículo. E antes a gente tinha uma resistência muito grande das montadoras, agora não. Eles estão cada vez mais dando essa abertura para a gente participar desde a concepção do produto, o que é importante, porque aí ele vai nascer já mais corretamente, né? E vai ter também uma eficiência melhor em todos os aspectos, né? Isso é muito legal que está acontecendo, né? Eu acho que antes de darmos seguimento, né, para quem está acompanhando, né, aqui o videocast ou está ouvindo pelo Spotify, convido que faça, né, ali, nos acompanhe também nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Spotify, seja também LinkedIn, enfim, qualquer rede social, porque acaba tendo acesso ali, né, a conteúdos exclusivos, né, e acaba acompanhando aqui, estando por dentro dessa inovação, né. Mas é isso. É nossa intimidade. Nossa intimidade aqui, tá certo? E aí, dando seguimento a esse ponto que a Anne trouxe, falando dessa questão das montadoras em relação às autopeças, eu acredito que a gente pode, na verdade, visualizar de uma forma um pouco diferente também. Quando a gente olha o desenho do programa Mover,
Muramoto, a gente às vezes percebe, principalmente quando a gente fala de adicionais, parece que há um desenho mais levando ali, né, para o lado das montadoras do que para as autopeças, no sentido de ter o bônus, né? Não sei se você tem essa percepção ou se isso de fato é factível. Né? Então, como parceiros, né? Assim como a Suplast, em grande parte nós temos parceria com autopeças, né, Anny? A gente acaba visualizando isso, ou pelo menos tendo esse sentimento, Muramoto. E isso faz sentido para ti? Não faz sentido? Acho que não. Hoje, como um todo, né? Uhum. Nós temos uma excelente parceria com a Anfávia, Uhum. né? Trabalhamos muito em conjunto, inclusive com o MIDIC, para fazer as novas políticas. Então, claro que, né, sempre tem uma discussão, né? Uhum. Um é comprador, outro é vendedor, Sim. então não tem como. Mas nos princípios básicos do que o país precisa, eu acho que nós estamos bem alinhados nessa história, né? Uhum. Não vejo assim grandes dificuldades, não. Perfeito. A gente já está indo aqui para o final da gravação, pelo que eu estou vendo do tempo, né? Mas eu acredito que para poder talvez fechar com chave de ouro, em virtude de tudo que a gente já conversou, teria bem mais tema aqui para conversar, né? O assunto ele é amplo. Se deixar, a gente vai conversando e vai conversando. Tem um dia inteiro de podcast. Eu acho que o que a gente pode, então, agora, para poder fechar de fato todo esse assunto que a gente teve, falar um pouco de futuro do programa Mover, né? O que é esperado para os próximos anos. A gente tem regulamentações que precisam ainda ser publicadas, seja do ponto de vista de metas, né, que precisam ser alcançadas, seja do ponto de vista, por exemplo, da própria Portaria 43, né, que referencia ainda a medida provisória, e ela tem que ser atualizada por consequência. A gente sabe que ela vai ser atualizada trazendo novidades, né, muito em relação ao que o Muramoto trouxe, né, de pensar talvez uma nova sistemática, que não seja por ordem de chegada, mas que possa abraçar todo mundo que participa do programa, todo mundo que está habilitado, né? Então, aproveitando essa deixa, né, tanto para o Pedro quanto para o Muramoto, o que vocês esperam? O que a gente pode aguardar aí do programa Mover? Seja o Muramoto olhando desse ponto de vista, né, de regulamentações que estão para sair, coisas que podem, vamos dizer, melhorar o cenário dessa insegurança que as empresas têm ainda em relação à dotação orçamentária, em relação a qualquer outro ponto, né, que falta ser regulamentado, a prestação de contas, por exemplo, né, que ainda é algo que saiu ali na portaria 92, mas é algo que vai, né, acontecer. E Pedro, você como empresa que é habilitada, né, representando aqui a Suplast, né, o que você espera também, né, de futuro, né, do programa A em relação... expectativa, né? Exatamente, Anny. A expectativa é ter uma dotação maior, sem dúvida nenhuma. A gente sabe da situação do país, né? Mas eu acho que o programa merece essa atenção, em função de tudo que nós discutimos aqui, das vantagens, dos benefícios que o programa trouxe. Então, esperar que eles tenham uma certa visão positiva de tudo isso e possam suplementar a verba. A outra questão é como é que a gente faz um processo, então, melhor de escolha dos projetos, porque aí vai beneficiar mais ainda o país. Né? E com isso, então, avançar. Claro que tem ainda portarias a serem divulgadas, acho que serão divulgadas, está em muita discussão. Sim. Mas também não espero nada assim bombástico, diferente daquilo que foi, né? Leva um tempo até consolidar tudo mais, então deve ter algumas adaptações menores para fazer as melhorias, mas também nada que seja totalmente diferente daquilo que se imaginou. Olha, o programa é muito bom sobre esse aspecto. Precisa de algumas correções e com isso partir, sei lá, para o próximo, né? Mais 5 anos para fazer 20 anos, né? Acho que isso é importante. Então, excelente. Essa é a minha visão. Acho que talvez também completando o que o Muramoto falou, óbvio, a questão do orçamento, acho que é um ponto para ser revisitado e melhorado, né? E eu acho também, não sei se ele concorda comigo, essa questão de exigir também um aumento de conteúdo nacional, né? Principalmente para essas novas entrantes chinesas que estão vindo para o mercado, né?
porque eles Sim. trazem tudo em container, monta, coloca o logo da marca e fala que tem conteúdo nacional, né? E isso daí acaba, vai em desencontro que o programa busca, né? Que é fortalecimento da indústria nacional, né? Não é só gerar um emprego do montador que vai trabalhar na linha, mas que a gente possa transferir tecnologia e produzir aqui e gerar conhecimento para a indústria brasileira, automotiva brasileira, né? A cadeia automotiva brasileira. Sim. Isso daí, eu acho que deveria ser um ponto de atenção do Mover, porque ajudaria a fortalecer o segmento nacional de autopeças, né? Sim. E é difícil você concorrer hoje com um fornecedor chinês ou indiano que seja, é praticamente impossível, com o custo Brasil que a gente tem hoje, né? Os cargos tributários do mundo, né? Então, e a taxa de juros que a gente está hoje, então, assim, é uma competição desleal, vamos dizer assim, né? Então, acho que é um ponto que deveria fazer parte necessariamente lá da regulamentação. Esses novos entrantes têm que ter um mínimo de conteúdo nacional, mas genuinamente fabricado no Brasil, né? Não só muda a embalagem e virou conteúdo nacional. Isso não deveria ser. Não deveria ser assim. Não deveria ser. Então, teve o primeiro embate disso, né, alguns meses atrás, que uma empresa queria trazer CKD a SKD com alíquotas baixas. Sabemos. E aí a Fábio, assim, de peça, todo mundo se manifestou. Aí chegou num consenso, ok, durante 6 meses, um valor máximo será permitido, inclusive com tarifa zero, mas daí para frente tem que avançar, né? A gente fala tem que cozinhar com a nossa água, né? Com certeza, cozinhar com a nossa água. Aí sim a gente começa a equalizar um pouco a questão da competitividade. É claro que na China eles têm um volume incrível, né? São 30 milhões que eles fazem lá, nós fazemos nem 3 milhões, seja um décimo. Então é muito difícil para a gente competir. Então tem que ter algumas bases de competição que sejam mais igualitárias. Então essa é uma proposta que a gente tem sempre feito, no sentido de dar uma condição um pouco melhor de competitividade, né? Até para não ir na contramão do principal objetivo, que é o investimento em inovação tecnológica. Então, eu acho que essa análise ela é importante. E aí, uma última pergunta para o Pedro, antes de nós terminarmos. Bom, a Suplast já se aproveita da Lei do Bem há uns bons anos, e agora também no Mover. Como que a Suplast hoje, e você pessoalmente, enxerga a estratégia de investimento em inovação enquanto realmente pilar estratégico da companhia e não só como uma área de uma despesa que a qualquer momento é uma área à parte, né? E a gente sabe que a inovação ela não traz um retorno imediato, ela não tem um ROI curtíssimo. Então, para a Suplast hoje como uma autopeças, uma fornecedora de autopeças, uma fabricante que está dentro dessa cadeia automotiva e dentro de uma proporcionalidade muito maior comparada às montadoras do que é a cadeia em si, como que é para a Suplast a estratégia de inovação utilizando dos incentivos, não só a Lei do Bem, mas agora o Mover também para o que são as autopeças? Sim. Não, então, como eu comentei já, a gente trata realmente essa questão de pesquisa e desenvolvimento como um diferencial estratégico, um dos pilares da companhia, né? Porque mesmo hoje, né, as cadeias são globais, né? Então, a gente tem que estar buscando sempre melhoria contínua e melhorar nossa competitividade. E para isso a inovação é um dos principais pilares, em termos de redução de custos e de busca de aperfeiçoamento técnico, né? E é uma exigência dos nossos clientes cada vez maior, né? Então, e é o que eu falei, essas empresas que têm, né, a gente teve que criar, né, um centro de custo para poder participar do Mover, né? A gente, então, antes, o que era tratado, como se falou, aquele departamento faz uma parte, fica lá, fica meio de lado, depois unifica. Não. Então, agora a gente tem, né,
pessoas dedicadas para fazer pesquisa e desenvolvimento, né? Tem um centro de custo só para alocação desses investimentos, né? Porque é um dos controles exigidos pelo programa, né? E depois, possivelmente, pode vir a ter uma auditoria da CVM, espero que não, mas pode aparecer, né? Acho que vai ter. Mas assim, e aí a gente vê que aquilo que você falou, essa melhor estruturação da nossa questão de pesquisa e desenvolvimento vai produzindo frutos ao longo do tempo, mas às vezes não é imediato, a gente tem percebido. E aí, quando você vai participar de uma nova cotação, você fala, ó, eu tenho um inventário de carbono, eu estou habilitado no Mover, você já começa a ser visto com outros olhos pela montadora. Pô, ele está na vanguarda do que a gente está buscando, né? Então, ele já está antecipando um movimento que a gente vai ter no futuro. Então, isso permitiu para nós, aí, esse ano foi um ano muito, muito significativo para nós em termos de conquista de novos clientes, do segmento automotivo bem significativo, e abrir novos mercados. Então, você fala, você está fazendo pesquisa e desenvolvimento no Mover e você só vai se beneficiar no segmento automotivo. Não, nós estamos abrindo o segmento aeroespacial para fazer peças para aeronaves. Então, tudo isso que você vai investindo, quem é financeiro quer ver o número e o retorno imediato. Eu sou um financeiro, mas eu sou um pouco descolado disso, né? Eu tenho essa visão mais estratégica, que eu vejo que esse investimento no longo prazo vai capitalizar muitos negócios bons para a empresa e vai abrir novos mercados. Quem não entrar nessa onda de ESG e principalmente nessa questão de continuar inovando, buscando inovação, a tendência que eu vejo para os próximos anos é ficar à margem, principalmente do segmento automotivo, né? Então, você pode fornecer para outros segmentos, mas para o automotivo vai ser pré-requisito, pré-requisito necessário e gera um diferencial competitivo para a empresa, né? Então, é assim que a gente enxerga a pesquisa e desenvolvimento lá na Suplast, né? Não só uma obrigação legal para cumprir lá o investimento mínimo para você ter o crédito financeiro, não. É realmente um programa de longo prazo voltado para melhoria contínua e aperfeiçoamento do negócio. Da inovação. É um aculturamento, gerar essa cultura. Quem sabe um dia, né? Hoje a gente é uma empresa de médio porte, mas quem sabe um dia a gente também ter um centro de pesquisa e começar a vender conhecimento, né, e tecnologia para fora, né? Mas é um projeto de maturação, né? Nós estamos 10 anos com o Lei do Bem, estamos começando o segundo ano no Mover e estamos amadurecendo e evoluindo. Isso que a gente busca, sempre está evoluindo, né? Eu acho que dentro disso, né, esse ecossistema de inovação, quando a gente fala de incentivo fiscal e do Mover como um crédito financeiro, a tendência é o que você falou, alguns financeiros querem ver o retorno imediato e vai ver o crédito do Mover como crédito. O crédito é o 50% tributado, mas é o 50%, mas esse lugar maior, esse lugar expandido de o que mais eu tenho de benefício. Nós falamos de tantas coisas positivas e tantas benesses do Brasil e tantos destaques do Brasil em relação ao mundo e países europeus, inclusive, e isso pouco é divulgado, pouco é comentado, pouco é um conhecimento geral realmente. Então, para além do crédito, que é importante, é claro, né? Afinal, ele existe, ele é o caminho, mas olhar o ecossistema como um todo e as outras benesses e cultura mesmo que traz para o nosso país, porque no fim a gente está falando de cultura, retomar uma cultura de inovar e enxergar a inovação como um mecanismo essencial e principal de desenvolvimento e destaque e competitividade no nosso país. É isso. Bela mensagem final aí. Fechamento de ouro. Bom, estamos encerrando, então, o nosso videocast sobre inovação, o nosso F-Talks. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Spotify e no YouTube, para mais conteúdos. Então, já tivemos outros temas, inclusive. Nos siga, nos acompanhe. É um prazer e foi ótimo receber vocês. Foi riquíssima a nossa conversa e a nossa troca. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Até a próxima. Obrigado pelo convite. O prazer foi nosso. Foi Muito uma honra obrigado. estar aqui nessa mesa e compartilhando conhecimento. Foi muito legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Nós agradecemos. Até a próxima. É isso.